3, 2, 1. 1, 2, 3, go! Todo dia mesmo. Eu não me importo. Vamos policial e a música do prédio. Tá, Tem que Vocês podem fazer a gentileza, não por reclama. favor. É nosso, a nossa canção é uma só. Eu sou José Frisberto, eu trabalho com transporte de teatro, levo cenário, pessoas, e para fazer esse vídeo, esse trabalho, eu pedi para algumas pessoas me ajudarem a fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo. E muita gente me ensinou, e eu fico muito agradecido com isso. Tá? Os objetos cênicos são elementos muito importantes para uma apresentação teatral. E é preciso pensar em todo o conjunto da logística que envolve esses objetos. Antes da sua utilização nos espetáculos, cenários, figurinos e adereços precisam ser transportados até o local da apresentação. E quando o espetáculo acaba, eles precisam ser guardados até a próxima apresentação ou temporada. Nesta videoaula, o Sr. José Felisberto Neto, ou seu Zé, como é conhecido carinhosamente por todos que contratam os seus serviços, vai nos contar sobre o seu trabalho no transporte das equipes, equipamentos e material cênico de tantas companhias de teatro e como cuidar para dar vida longa a esses materiais, tão importantes para os espetáculos e para os profissionais do teatro. Seu Zé transporta atrizes e atores, as equipes da técnica e da produção e ainda, em vários espetáculos, transporta o cenário. Além disso, ele também guarda cenários, adereços, figurinos e equipamentos de diversas companhias e grupos teatrais da cidade de São Paulo há muitos anos. E nesta videoaula vai dividir conosco alguns pontos essenciais do seu trabalho. Mas antes de ser um dos principais profissionais de transporte de teatro em São Paulo, seu Zé, um cearense de Quixeramobim, fez muitas outras coisas. Antes de eu trabalhar com teatro, eu trabalhava com outro tipo de... Eu era funcionário, eu trabalhava com pronta entregas na rua. Uma empresa que eu fazia entrega. Aí comecei a pensar em fazer um outro tipo de coisa, para melhorar um pouco mais o salário, a rendinha. Então, através do teatro, a primeira pessoa que me indicou foi o Isildo, que me indicou, que eu conheci ele num evento, e ele me indicou para mim fazer com a Heloísa. Foi a primeira pessoa que eu carreguei, foi a Heloísa, com caixa mágica. A gente foi para Birigui fazer, foi para Barra Bonita fazer um trabalho lá na Barra Bonita. Então, foi onde eu comecei. Aí a Heloísa foi me indicando para um, outra pessoa foi me indicando para outro, e graças a Deus cheguei onde eu cheguei, né? E graças a Deus tenho uma carteira de cliente boa. No início, seu Zé só fazia o transporte das equipes e objetos de cena. Ao longo desse trabalho, ele foi percebendo a dificuldade de muitos grupos em guardar o material da cena durante o intervalo das apresentações. Cenários e adereços muitas vezes são elementos grandes, volumosos, e as companhias e produções não têm onde guardá-los. E este se torna um problema muito importante e que necessita ser considerado com atenção em uma produção. E foi assim que o seu Zé começou também a guardar os cenários. Os objetos de teatro são normalmente frágeis e precisam ser guardados e transportados com alguns cuidados específicos. O local onde ficarão esses materiais deve ser ventilado, seco e sem umidade. E é importante a atenção com cupins e traças. Os objetos pesados são guardados embaixo, sustentando objetos mais leves e que não suportam nada por cima. Esta
É a forma de acomodar, aproveitando ao máximo o espaço e respeitando as necessidades de cada objeto. Como não há regra para o formato de cada material no teatro, podendo ser das mais diversas formas, observamos aqui a forma de armazenamento de diferentes objetos. Também é importante pensar na ordem como ele deve ser guardado para facilitar o seu manuseio na hora de colocar ou retirar o cenário de cada espetáculo. Se você guarda no mesmo espaço o cenário de vários grupos ou de vários espetáculos diferentes, preciso pensar nessa organização para facilitar o manuseio de cada um, sem atrapalhar o outro. Cada tipo de material necessita de um meio de transporte diferente. Isso varia de acordo com o tamanho, peso e volume do material. Objetos muito grandes e pesados normalmente são transportados em caminhões. Outro veículo bastante utilizado são as combis ou peruas. Independente do veículo, cada objeto deve ser colocado de acordo com a sua forma e peso. Um volume menor pode ser transportado no bagageiro de uma van, ou mesmo dentro de uma carreta acoplada à van. Assim, o material cênico pode viajar junto com a equipe, diminuindo os custos da produção. Esta é a forma como o seu Zé encontrou para melhor realizar o seu trabalho. Ele tem algumas carretinhas que acopla na van e pode, na mesma viagem, levar a equipe e o material. Independente do veículo utilizado no transporte, existem alguns pontos fundamentais para garantir um bom trabalho. Para preservar os objetos e minimizar o risco de estragá-los durante o transporte, é importante que estejam devidamente embalados ou protegidos. Cada tipo de objeto, dependendo do seu material, grau de fragilidade e do formato, necessita de uma embalagem diferente. Providenciar as embalagens, cases ou caixas onde os cenários e objetos são guardados é uma responsabilidade das produções. Mas a pessoa responsável pelo transporte desses materiais também precisa saber um pouco sobre a forma como eles devem ser transportados ou guardados da maneira mais adequada. Assim, pode orientar as companhias e produções e não correr o risco de ser responsabilizado por algum dano nos objetos durante o transporte. Assim, é importante o uso de caixas ou cases que podem ser de diversos materiais, como madeira, plástico ou até papelão reforçado. Sacos de lona, cano de PVC ou plástico bolha também são utilizados para embalar. O manuseio dos objetos também é fundamental. Como já foi falado, normalmente são objetos frágeis e que não podem ser jogados de qualquer jeito. Precisam ser manuseados com calma e cuidado. A amarração também deve ser cuidada, porque o objeto precisa ficar bem preso para não se mexer durante a viagem. Esse é um ponto muito importante de se prestar atenção, porque ele deve estar firme, mas a corda da amarração não pode danificar o objeto. Então é preciso encontrar o ponto correto para se amarrar o objeto sem correr o risco de danificá-lo. Quando organiza os objetos na carretinha, é preciso prestar atenção também no peso de cada item, para poder equilibrar e distribuir por igual dentro dela. Ter atenção com objetos que vão soltos e com aqueles mais delicados. Alguns outros pontos são muito importantes no trabalho de transporte. Fazer todas as manutenções da van e da carretinha, checar sempre as condições de segurança, ter toda a documentação em dia. O motorista deve estar descansado para trabalhar e verificar o endereço, o caminho e as condições para chegar antes de sair com o carro. Tudo isso otimiza o trabalho, evita atrasos e cria uma relação de confiança e parceria no trabalho. Agora, vamos saber um pouco mais sobre a diferença do transporte para pessoas e objetos de teatro e como é ser um motorista parceiro de tantas companhias em São Paulo e os diferenciais que um bom profissional dessa área precisa ter. Para fazer o trabalho que eu faço, o primeiro item de segurança você tem que ter um transporte adequado para fazer isso. A carretinha e a van tem que estar toda legalizada, que para quem não sabe precisa de ter a SP Trans, a MTU
Artesp, e para sair fora do estado, para outro estado, tem que ter um órgão chamado ANTT, certo? Então, para a gente fazer um trabalho com segurança, você tem que ter todo esse tipo de órgãos do governo, então você tem que ter todo tipo dessas coisas que eu citei, né? Esses organismos que eu falei. E também tem que ter, que nem eu trabalho, tem muita gente que não sabe, que às vezes está dentro da minha van e faz seguro de vida, porque o SESC pede, o SESI pede, beleza. Mas eu pago um seguro chamado APP, isso é um seguro de passageiros. E a pessoa tem que ficar atento isso aí, saber se as empresas têm. Eu não estou julgando outra empresa, estou falando pela minha. Então, eu acho que é bom as pessoas ver isso, se a empresa que está fazendo o trabalho com ela tem esse tipo de coisa, que é o seguro de passageiro, chama APP. Então, se Deus o livre vai de um acidente, uma coisa, você aciona esse seguro, que Deus o livre não precisa disso, mas que se precisar tem esse tipo de seguro para as pessoas, né? Então é isso aí. Teatro é um pessoal que você já conhece, já tem intimidade, então aquilo já é uma família, né? E as pessoas que você vai fazer um turismo pela primeira vez, você é uma pessoa que você não conhece a pessoa, então você tem que, sabe, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, se a pessoa gostou do seu trabalho, se não gostou, se existe tudo isso diferente. Deixa, Rafael tá comendo. Pelo menos. Agora vamos ouvir a opinião sobre o que diferencia um bom trabalho, o que é importante e valorizado pelo olhar de algumas companhias para quem o seu Zé presta serviço. Oi, meu nome é Thaís Medeiros, eu sou da Companhia Delas de Teatro de São Paulo. A gente trabalha com o seu Zé há uns 15 anos. O seu Zé veio para a Companhia Delas num primeiro momento para transportar a gente, principalmente em circulações que a gente faz pelo interior, né? Então, a van do seu Zé sempre foi uma van muito confortável, muito bem equipada, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente fica fazendo circulação pelo interior, a gente fica durante muito tempo dentro da van, né? Então, realmente precisa ser um espaço confortável, que a gente possa dormir se precisar. E o seu Zé, além de tudo, é um motorista muito responsável, muito profissional. Então, de fato, assim, quando a gente encontrou ele, a gente não quis mais ter nenhum outro motorista, porque o serviço que ele prestava era de excelente qualidade, assim. Acho que o seu Zé tem um diferencial que desde o começo a gente percebeu, que é a questão das carretas. Ele criou umas carretinhas que são engatadas à van para transporte de cenário, carretinhas fechadas, super seguras, bem estruturadas também e de tamanhos diversos. E isso foi um diferencial, porque em vez de você precisar contratar um serviço de van para transportar a equipe e um serviço de um caminhão-baú ou, enfim, de um outro transporte para levar o cenário, a van do seu Zé dava conta de tudo. E porque isso facilita muito a nossa vida, o nosso deslocamento. Isso também traz para o espetáculo a possibilidade de circular, né? Isso aumenta a vida do espetáculo. E hoje, na Companhia Delas, ele é como parte da nossa companhia, né? Ele que faz todo o transporte. Nos últimos anos, a gente também armazena o cenário com ele, o que também é um outro diferencial do seu Zé, porque o seu Zé, ele tem um olhar, ele sabe exatamente a forma como a gente deve guardar. Então, ele começou a perceber que às vezes ele ia descarregar o cenário num lugar, que era onde a gente guardava, e que não era um lugar mais adequado. E aí ele também começou a perceber que ele poderia prestar esse serviço. E esse serviço, ele também ajuda muito a gente. Porque quando o seu Zé vai buscar
a equipe no ponto de encontro para uma viagem, ele já vai com o cenário carregado do local dele, né? Então, ele ganha tempo, nós ganhamos tempo, ele já tem um olhar para aquele cenário, ele sabe exatamente o que deve ir, o que deve ser carregado, ou seja, ele também, a gente economiza, a gente não precisa uma pessoa ir acompanhar o carregamento, porque o seu Zé já está apropriado dessas informações, então ele já pode fazer isso sozinho, e aí, assim, otimiza demais o nosso trabalho. Então, eu acho que, assim, é muito legal de ver, né, que o seu Zé, ao longo dos anos, ele foi realmente se apropriando da dinâmica. Então, eu acho muito interessante de pensar que nós, né, artistas de teatro, as companhias de teatro, a gente, além dos atores, né, dos técnicos de som e luz, que a gente está tão acostumados, né, a gente tem a figura do motorista. Esse motorista, ele é parte integrante da equipe. O seu Zé, a nossa relação começou como ele sendo um prestador de serviço pontual, e hoje em dia a gente liga para o seu Zé quando vai fazer uma viagem, assim, e a conversa é uma conversa de quem cuida do nosso cenário, né, de alguém que também faz parte da companhia delas, né? Eu acho isso uma coisa muito, muito interessante da nossa relação com ele. E ele é uma pessoa muito profissional, né? E eu acho que eu acho que ele serve de exemplo, inclusive, para outros prestadores de serviço, porque a forma como ele encara esse trabalho e a forma como ele foi se aprimorando o carro, né? Então, o bagageiro da van, ele tem uma adaptação que ele já fez pensando nas cenografias, né? As carretas com tamanhos diferentes. Ele foi aprimorando, né, a van e as carretas para atender essa demanda específica das companhias de teatro, e fazem esse cuidado dele faz dele um prestador de serviço muito importante e único. É isso. Eu sou Heloísa, da Barracão Cultural, e o seu Zé é nosso parceiro desde 2005. Ele faz tanto o transporte da equipe, quanto o transporte do cenário, dos equipamentos, e também guarda os nossos materiais. E, bom, além dele ser um excelente motorista e ser uma pessoa com quem a gente viaja com muita tranquilidade, né, com muita segurança por saber da qualidade dele como motorista, de que ele tem todo um cuidado de manutenção com o carro dele, com a documentação, com a questão de segurança, né, da van. Ele tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é um diferencial, que eu acho que é o que faz com que ele se torne parceiro de muitas companhias, que ele consegue perceber o trabalho, o que está acontecendo, muitas vezes para além da função dele. Ele não fica restrito ali a ser a pessoa que transporta a gente. Ao longo desses anos todos, a gente tem muitas histórias, né, onde isso foi se confirmando, mas tem algumas situações que ficam na memória, assim, são bastante especiais. Uma delas foi logo no início, quando a gente começou a trabalhar com ele, a gente estava circulando com um espetáculo infantil que exigia da gente um esforço físico muito grande, e nós tínhamos 2 apresentações no mesmo dia, estava muito calor, e a gente terminou a primeira apresentação muito cansados, e de repente o seu Zé apareceu com 2 garrafas de suco de laranja gelado. E ele falou: olha, eu percebi o quanto vocês ficaram cansados, vocês têm outra apresentação, e ele trouxe esse suco. E isso foi tão importante, tão significativo, porque para muito além, né, desses 2 sucos de laranja que foram fundamentais, porque foram que nos salvaram para fazer a outra apresentação, é você perceber mesmo um carinho, um cuidado de alguém que está ali dentro do trabalho. Teve várias situações, mas teve uma também que é muito legal, que uma vez a gente foi fazer um espetáculo numa praça no interior, e nós chegamos lá e a prefeitura não tinha feito a ligação de energia elétrica na praça, e a gente precisava passar o som.
antes do espetáculo, um espetáculo com música, e não tinha como. Então, até que a pessoa foi chamar o eletricista da prefeitura para fazer a ligação, não ia dar tempo. E o seu Zé, vendo ali tudo, ele falou: olha, vamos fazer assim, a gente liga o equipamento, a gente puxa a energia da bateria da van, e aí vocês conseguem passar o som. E foi assim que a gente passou o som, com a energia puxada da bateria da van, e foi fundamental, né? Porque até que o eletricista chegou, realmente já estava quase na hora do espetáculo, a gente só conseguiu fazer a ligação para fazer o espetáculo. E várias situações, assim, a gente já usou a van dele como, né, como um apoio para subir e pendurar coisas de cenário em árvore no meio da praça. Então, quando meu filho era pequeno, ele viajava com a gente, o seu Zé ficava cuidando dele, muitas vezes na van. Enfim, são situações que o coloca mesmo como um parceiro das equipes, né? E que é um diferencial. Porque eu acho que tem muitas pessoas que fazem um trabalho de transporte com qualidade, mas essas características fazem do seu Zé realmente ele se tornar um parceiro querido e desejado de vários grupos e companhias de São Paulo. Esperamos que esse material ajude a compreender melhor o papel desse profissional e os diferenciais para se prestar um bom serviço. E com certeza, para fazer tão bem o seu trabalho, o seu Zé deve gostar muito do que faz. Agora nós vamos comer bolo. O que eu mais gosto do meu trabalho é porque eu faço o que eu gosto. Eu amo dirigir, eu amo esse trabalho que eu faço. Eu considero o trabalho que eu faço como um passeio. Às vezes eu saio daqui e vou para uma cidade, que nem esse fim de semana passado, eu fui para São José do Rio Preto. Saímos daqui na quinta-feira, fizemos uma peça lá na sexta-feira e no sábado viemos embora. Para mim aqui foi um trabalho e um passeio. Eu saí de casa, curti um pouco com o pessoal e tal, mas... Então é tipo uma família, fizemos lá, ficamos no hotel, fomos jantar, fomos almoçar, ficamos no teatro, assisti a pecinha dele, e é o que eu amo isso aí que eu faço. Faço isso e eu gosto, faço o que eu gosto. Como bolacha. Tchau.